Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente. Bem-vindo ao IPCast, com um convidado super especial, Alberto Blay, vou chamá-lo de Beto, pela amizade que rege a nossa relação já há muitos anos. O Beto é cirurgião dentista, implantodontista, mestre em laser, mas resolveu empreender, é sócio fundador da Plenum Bioengenharia e hoje tem muitas dores de cabeça, mas também muitas satisfações diante de um cenário absolutamente promissor, inovador, envolvendo muita tecnologia. E eu queria ouvir de você, Beto, um pouquinho dessa história. Por que você decidiu empreender já diante de uma situação, entre aspas, confortável como cirurgião dentista, implantodontista bem sucedido e que resolveu apostar aí num salto incrível? De onde veio essa ideia? Bom, primeiro, Jolie, obrigado a você, ao Grupo Implantipério, por eu estar aqui, pela Plenum estar aqui, né? Vocês são um grupo internacionalmente reconhecido, então é um privilégio eu, como pessoa, estar podendo aqui, estar tendo esse papo com você. Acho que eu vou contar um pouco antes da gente se conhecer, porque grande parte da história você não só sabe, como você vivenciou comigo muitas das dores de cabeça e os desafios. Mas eu, como cirurgião dentista, sempre procurei buscar a vanguarda. Eu sempre procurei coisas que, primeiro, sair da zona de conforto. Eu olhava as necessidades dos pacientes, como é que eu posso ajudar mais? Fui me aperfeiçoar, coincidências da vida, caí próximo de um cirurgião periodontista famoso, né? O meu querido Wilson Sendic, que me abraçou, grande Wilson, que me abraçou como monitor, estagiário, e ali eu comecei a me encantar, né, com pesquisa, com ciência e com a implantodontia. E aí, ministrando cursos, estando ali com os alunos, lá na minha clínica, e eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha pensado em empreender, né, você sabe, né, montar uma empresa que é uma indústria, imagina, uma indústria, um dentista que estava lá no seu consultório, quietinho com meus pacientes, né? Depois fui estudar laser, também fui da primeira turma de laser, então eu sempre fui procurar, eu acho que um incômodo. Incômodo, né? É isso aí. Eu sou um pouco assim, né? Não gosto de ficar parado e gosto de me aproximar de pessoas que eu veja que eu posso crescer. Né? Eu sempre achei que eu tinha muitas lacunas, então estar perto de pessoas para me ajudar a crescer. Então eu fui buscando tecnologias e um belo dia uma ideia, né, olhando necessidade dos pacientes. Você sabe bem como eu, né? Aqueles pacientes mais que não tinham osso. E eu ficava muito sensibilizado, cirurgias reconstrutivas, né, com morbidade, área doadora. Então tudo isso acho que me levou um dia a ter uma ideia. Poxa, será que a gente não consegue customizar um enxerto? Então, legal que a ideia partiu da sua percepção das necessidades dos pacientes que você tratava. A gente, numa época, eu estou falando de 2004 para 2005, a gente estava estudando e eu dava seminário para os alunos de arcabouços. A gente já estava procurando algum tipo de solução. Então, um pouco desse meu lado do sintético, né, que hoje todo mundo sabe que a Pleno trabalha com os regenerativos sintéticos, é porque eu vinha estudando, né, e o mundo pesquisando a história do sintético como uma alternativa, assim, incipiente. Ele já existia, mas ainda não cumpria a função como a gente queria, você sabe tão bem como eu disso. Então foi isso, e aí foram longos 10 anos. A gente está falando desde a concepção da ideia em quase 20 anos. Quase 2006 para 2007. Eu estava lá apresentando um painel em Boston, também que eu tinha customizado um enxerto homógeno. Olha só, Júnior, você lembra?
né, uma aluna, eu nunca na minha clínica, para os meus pacientes, fiz enxertos homólogos, aquele de osso humano, congelado, fresco. Dentro dessa ciranda, uma fase que foi curta, mas que existiu, né? Porque, assim, Fugindo da ideia da utilização do autógeno, né? Isso, sempre já houve essa buscando tendência. alternativas. E foi interessante porque eu operei o paciente, eu customizei, eu peguei a tomografia lá atrás, né? Por estereotografia, eu fiz lá o protótipozinho daquela mandíbula. E aí, antes do paciente chegar, eu customizei na mão um enxerto homógeno. Depois o paciente chegou e eu simplesmente, né, abri, fiz o retalho, coloquei o enxerto e fechei. Já, todos nós, né, pegando o enxerto, se customiza na hora. Então, Exato. o dentista customiza as coisas, né? Desde um provisório. Agora, você partir para a customização de um enxerto sintético, eu acho que foi incrível, você participou desse desenvolvimento, super difícil. E chegamos aí, né? Hoje o Brasil sai na frente com uma única empresa que imprime enxertos sintéticos customizados e também de prateleira. E aí, nessas de buscar essa solução, a gente acabou encontrando a impressão 3D do metal e surgiram também esses nossos, que eu hoje falo, super implantes. Então, a impressão 3D do metal surgiu num segundo momento, né? Num segundo momento, não sei se era um segundo ou foi paralelo, porque já tinha algumas coisas de aplicação dessa tecnologia, mas assim, a gente não tinha relato de uma indústria com essas duas tecnologias, ninguém dominava isso. Interessante. E o pouco que se tinha, que a gente tinha referência disso, os resultados não eram condizentes e quando a gente foi ver, não funcionavam. E desbravar é mais complexo. Nossa, Julinha, você sabe o nosso sofrimento, quantas noites lá tentando fazer essas tecnologias, ajustando parâmetros. É engraçado que eu tenho um amigo que ele falou assim, nossa, vocês fizeram uma coisa que é muito difícil, vocês não replicaram receitas, vocês criaram as receitas. Aí que está o diferencial do chefe, né? Premiado, né? Criar as próprias receitas, né? Mas acho tudo isso muito coerente, né, Beto? Considerando essa trajetória. Primeiro, essa preocupação com procedimentos menos invasivos que agregassem reais benefícios aos pacientes. Segundo, buscando segurança clínica, fugindo das metodologias já existentes, avançando aí para os sintéticos, né? E terceiro, apostar em desenvolvimento tecnológico de ponta, né? Porque eu sempre digo que a Pleno é uma empresa que nasceu no Brasil, mas que está se preparando para o mundo, né? Não temos a menor dúvida disso, né? Quando a gente visita o Parque Fabril, quando a gente acompanha as publicações mais recentes, isso fica evidente para todos, né? E acho que é motivo de muito orgulho, né? Para a comunidade odontológica, né, brasileira, né? E certamente galgaremos com isso graus ainda mais altos, né? Então, nesse sentido, eu queria entender, né, de você quais são os grandes diferenciais da Pleno hoje, né? Porque a gente tem a impressão 3D dos implantes, né, para manufatura aditiva, a gente tem a customização, né, de blocos para reconstruções ósseas, a gente tem biomateriais, né, regenerativos sintéticos. Como que você elencaria aí, né, digamos, esses diferenciais da Pleno em relação ao que o mercado já oferece? Eu acho que a resposta ela não é muito objetiva, né? A gente tem, obviamente, resultados, mas da concepção da empresa, né, que a concepção era, vamos tentar desenvolver um enxerto customizado, tá? E muitas coisas nos unem, né, Julie? A busca de excelência. Então, como que a gente pode desenvolver um produto que ele seja o melhor produto, desde a concepção? Não importa por que a impressão 3D, não, mas qual a característica que esse material vai ter, qual que é esse produto final, ele tem que ser um super produto. Por quê? Eu preciso que profissionais como o Implantipério, né, o dentista brasileiro muito qualificado, muito exigente, e como você falou, a gente está alçando voos maiores agora com demanda internacional. Eu acho que eu comentei recentemente, a gente está indo para o exterior, a gente está sendo procurado, por quê? O que a Pleno tem de diferente, né?
Eu acho que depois de 50 anos da invenção dos implantes, eu acho que foi a primeira empresa que não vou dizer que se aventurou, que soube entender essa quarta revolução industrial, que se a gente for ver o que é a quarta revolução industrial, né? A impressão 3D, inteligência artificial, desenvolvimento de softwares, porque as empresas elas estavam confortáveis com produtos qualificados, então ela tem uma linha de produção estabelecida. O que a Planon fez? Ela se permitiu, já que vai criar algo novo, por que já não usar as tendências? E estudando essas tendências, a gente viu que os diferenciais e os ganhos por utilizarmos novas tecnologias seriam maiores. E não só em termos de aplicação de odontologia, como possivelmente escalar para outras áreas. Então, se você me perguntar, puxa, mas o implante, nós temos uma matéria-prima altamente qualificada, que é um pó de titânio. Então, a gente já recebe uma matéria-prima diferente do que já existe no mercado. Então, todo o tratamento leva ao final, eu tenho um implante que ele se parece com os demais do mercado, mas que ele tem, pelo processo de impressão 3D, uma superfície única. Incrível, né? E nós somos a prova viva que funciona, né? Mas por isso que a gente, eu acho que saiu melhor do que a gente imaginava. Quando a gente foi olhando essas tecnologias, falou, puxa, vai sair um produto bom, porque pelos conceitos, eu vou ter uma superfície que parece osso, é um material biocompatível, provavelmente ele é hidrofílico, o sangue, e provavelmente a célula vai gostar, porque tudo fazia sentido. E realmente, né, vendo hoje, 7 anos, né, Jolie, se passaram, hoje a gente tem implantes e pacientes que foram tratados, e são quantos vocês? Eu estou fazendo as contas aqui, mas seguramente mais de 1.500 implantes já instalados, né? Se nós estivermos já próximos dos 2.000, né? E com follow-up, né? A gente tem mostrado com entusiasmo casos aí de estabilidade dos níveis ósseos, né? Zero de perda, né, de implantes, baixíssimo, né, índice de periimplantite, diante de condições que são muito bem-vindas, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, tudo bem, é uma tecnologia diferente, é uma impressão 3D, mas o que isso agrega de benefício clínico, né? Acho que essa é a resposta que o colega que está lá rodando broca quer saber. Gente, né? É um implante que tem uma alta performance, taxa de sucesso, isso é super importante, porque retrabalho no consultório é problema para todo mundo, né? Ele se integra rápido, a gente tem visto isso. Ele clinicamente, ele é um produto que se adequa a todas as situações clínicas, osso duro, osso mole, osso curto, osso longo. A gente tem uma gama de implantes que atendem isso. E eu acho que foi o mais divertido de tudo isso, Jolie. Eu acho que a tecnologia, chegar num grupo como vocês, que foi um desafio, né? Que a gente falou, nós temos que procurar os melhores para serem os primeiros, para a gente saber se realmente é bom. Porque vocês só usam coisas de extrema excelência. De extrema excelência. Vocês validam. O mercado sabe que se o implante péreo está usando um material, é porque ele testou, está confortável, senão ele não usa, não divulga, né, e não traz para a próxima. A gente não pode perder a nossa credibilidade, né? É o que nos resta. Sempre. Que é o que a gente, né, vai levar dessa vida, né? Exato. Tá gostando desse episódio? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e participe com a gente cada vez mais. Então, mas o divertido foi chegar e escutar vocês, escutar o Paulo, o Robert, puxa, eu quero um ângulo aqui, eu quero um ápice um pouco mais cortante, me explica o ângulo dessa espira, não dá para mudar um pouquinho? Então, esses pequenos ajustes, que a gente, obviamente, pela experiência dos grupos juntos, a gente entendeu um formato do implante, uma geometria bacana, mas esses detalhes, então a gente chegou num conceito de produto hoje, que eu acho que ele é um produto que ele dá muita segurança. Sim, sem dúvida, segurança clínica, né? E hoje com evidências científicas, né? Que nem essa questão que osso integra mais rápido, tem um trabalho recente, né? Mostrando... Adere mais osso. 4 semanas. Isso, entendeu? Então, as células aderem mais, já não é mais o que a gente achava. Está comprovado cientificamente que é importante. E lá na ponta, a gente conseguiu trazer um produto de excelência a um custo acessível. Exato. Que também é muito importante para o mercado, né? Eu acho que para o Brasil, se a gente pensar um conceito de empresa, nós profissionais,
né, de saúde, que vivemos para fazer o bem, né? Se a gente optou em cuidar de pessoas, a gente quer fazer o bem, que seja acessível a todos, e não só uma camada. Então, você inovar e colocar um produto que é acessível a muito poucos, será que essa inovação ela tem o seu real valor? Então, Exato. eu acho que o implante esse é o grande diferencial. E acho que nesse sentido já está bem consolidado, né? Não temos dúvidas. Mas em relação aos blocos customizados, né? Onde estamos, para onde vamos, qual que é esse momento? Onde a gente está, né, Jolie? Eu acho que esse foi difícil, até para o órgão regulador, para a Anvisa entender, porque isso não existe. Ninguém no mundo tem um produto homologado, né, já com testes e validações desde o processo. É um processo difícil de se fazer, porque é a matéria-prima que a gente desenvolveu, que ela também é muito específica, e você tem que misturar em componentes que vão numa impressora 3D, e depois você tem que remover. Então, pós-processamento, e depois esse pós-processamento tem taxas de contração. Mas no final, o que é o bloco, né? O que a gente espera de um enxerto, né? Qual que é a composição desse bloco, Beto, para quem... Então, nós lançamos, olha que interessante, né? A Pleno a gente fabrica biocerâmica sintética, tudo dentro de casa. Então, dentro das biocerâmicas sintéticas, as mais comumente usadas nos enxertos são, que a gente conhece, os beta-tricálcios fosfatos, as hidroxiapatitas e a composição de ambos. Então, nós temos esses produtos, né? Nós temos um bloco hoje homologado, que é um beta-tricálcio fosfato muito de baixa reabsorção, porque ele vai 2 vezes ao forno, tem todo um processo. E recentemente, Jolie, a gente tem homologado, né, a hidroxiapatita pura. Legal. Que são blocos que a gente já usou no passado como para testes, e recentemente a Anvisa nos homologou. Que vão funcionar como blocos de preenchimento. Blocos de preenchimento, né, que são necessários para algumas situações, e estamos na iminência do registro de um bifásico também customizado e impresso. Então vai ser muito interessante, né? E o órgão regulador entendeu que a Pleno, como a gente fez a concepção da empresa, os processos, a segurança de cada processo, né, é uma indústria altamente regulada, você conhece. Então a gente está hoje, o órgão regulador entende que quando a gente coloca o produto, a gente já testou muito, a gente já validou. E o diferencial é um sonho, né, Jolie? É você pegar uma tomografia, a gente recebe do dentista a tomografia do paciente, a gente desenha literalmente em várias mãos, a gente toma decisões, isso que eu acho muito legal. Porque o dentista está lá sozinho, muitas vezes no consultório, ele toma uma decisão sozinho no transcirúrgico. Agora não, ele manda a tomografia, ele conversa com a gente. Quantos casos até eu já... Outro dia eu mandei um paciente, um dentista me perguntou uma coisa, eu mandei para o Paulo, eu estou com uma dúvida. Então, olha o benefício que a Pleno está dando para aquele paciente. Então, vários profissionais se conectando, a medicina faz muito isso, as famosas juntas médicas. Sim. E no final a gente chega num consenso, num desenho, joga na impressora, aperta o botão e nós vamos entregar um enxerto customizado para aquele paciente. E o bifásico hoje traz o melhor dos mundos, né? Diante dessas composições possíveis, né? De ajuste, pensando de fato no que nos interessa, né? Que é a regeneração óssea, né? Para a futura instalação de implantes, né? Em situações que até então ficávamos difícil, era limitados, né? Não, e o paciente sofria. Existem as opções, mas é muito mais sofrido. Eu acho que o mundo, de novo, voltando à Revolução Industrial, a 4ª Revolução, poxa, são benefícios. E eu tive recentemente na Coreia, e esse é um trend, a Pleno. O que nós imaginamos há 20 anos, gente, o que eu imaginava, será que a gente é tão louco, a gente está indo num direcionamento e está todo mundo vai virar, é uma tendência. Então, o mundo está caminhando para essa história da impressão 3D, matérias-primas, o sintético. Eu vou ter que correr atrás da Pleno. Tomara, porque assim, se nos copiarem, é que pelo menos a gente fez a coisa certa. Agora, você fala do sintético, o nosso enxerto, ele é hidrofílico, ele é osteocondutor, que é importante, ele está estável, né? O sangue entra dentro dele, então se a gente faz sangrar o osso e coloca o nosso material em cima, ele absorve aquele sangue
de uma forma incrível e vai formar um novo tecido, um tecido ósseo dentro do nosso enxerto. E a gente fez a concepção, o desenho, a impressão, isso que é incrível da impressão 3D. Né? Não tem muito limite de forma. Então a gente conseguiu desenhar um enxerto que imita o interior dos nossos ossos. O céu é o limite. Então a célula vai, ela reconhece, né, ele é bioativo, porque o pH dele ativa a célula, ele não é indutor, mas ele confere uma bioatividade, e ele é o perfeito condutor, e está rígido, está estável, você fixa, que você sabe melhor do que eu que o enxerto estável, rígido, né, a fratura precisa estar imóvel para consolidar. Né? Sem dúvida. E nesse sentido, para onde vamos, considerando, né, um excelente ósseo condutor, você vê com bons olhos a possibilidade de associação de material biológico, células, sangue, algo a mais para dar uma temperada e turbinar esses blocos? Acho, como nós vamos fazer. Existem, eu não posso aqui, né, contar dar o spoiler. Dar o spoiler, né, o disclosure dos nossos desenvolvimentos, mas sim, com certeza o mundo caminha. Né? Hoje a gente, manipulação celular, por isso que eu falo, não é legal falar de célula-tronco, enriquecimento celular, isso já existe muito. O difícil era onde colocar para ela ficar estável. Então o que a Planon fez? Né? O implante, a superfície dele é um arcabouço, o enxerto é um arcabouço. E agora o mundo vai trabalhar esses enriquecedores, né? Seja células, seja fatores de crescimento, né? Sejam concentrados. Isso vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente vai dar um bom andaime para o que está por vir aí de célula, entendeu? É isso que esperamos. Né? Para acelerar e aumentar ainda mais a previsibilidade e eu diria o leque de aplicações. Né? Eu quero chegar a poder reconstruir pacientes oncológicos. Né? Hoje a gente pensa muito, né, a nossa vida, hoje eu estou transitando mais na medicina, estou entrando um pouco, porque nossos materiais já foram aprovados para ortopedia médica. Muito importante também, né, em termos de validação. Muito legal. Né? A gente começou, nós dentistas, hoje, né, nossa concepção tem um produto que hoje já a Anvisa aprovou para uso em ortopedia. Né? Então, oftalmologia, pesquisas acontecendo. Então, a Planon vai continuar nesse incansável propósito de ajudar as pessoas, de trazer tecnologia aplicável e com muita qualidade. E por isso precisa ter gente boa como vocês perto para nos ajudar, porque é um trabalho muito difícil. Agora eu estou relembrando aqui, Beto, porque muitas dessas perguntas você já respondeu várias vezes ao longo desse desenvolvimento da Planon, mas tem uma que eu acho que você nunca respondeu porque é uma pergunta customizada. Né? Eu me lembro, desde a época que você fez alguns dos nossos cursos de imersão lá no Implante Pério, que você falava, Jolie, eu tenho uma novidade, mas ainda não posso te contar. E essa novidade que você não podia contar, né, avançou e aguçou a minha curiosidade até que você, né, nos contatou, apresentou o projeto e eu te fiz a pergunta, Beto, o meu sonho é ter, né, papilas de verdade para os meus pacientes, admitindo que esse talvez seja o maior desafio da reconstrução periodontal e periimplantar. E aí, você me prometeu essa papila, né? A gente vai chegar a essa papila de verdade com todos esses avanços reconstrutivos? Eu acho que sim, Jolie. Eu acho que sim. Eu acho que a gente já amadureceu o processo, né? Já entendemos, ainda não conhecemos todos os limites e aplicações, mas eu diria que por uma papila a gente já pode começar, a gente sentar junto, vamos pegar um caso, eu acho que a gente já tem capacidade de desenhar juntos e oferecer com responsabilidade para algum paciente, e eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é uma promessa, hein? Uma promessa antiga. Né? Entendendo, obviamente, né, os limites anatômicos, mas realmente os avanços nesse sentido, em termos, né, dessas metodologias reconstrutivas, impressionam, né? E eu também acredito que a gente vai chegar lá. Juntos vamos chegar lá. Esse você falou a palavra certa, Julie. Juntos. Preciso
continuar com a colaboração de vocês, com essa troca, né? Porque é isso que faz a ciência avançar mais rápido. Eu sou aquele tipo de pessoa que acho que nunca sou dono da verdade, então a gente precisa de colaboradores. E pessoas que têm, vocês circulam, veem a capacidade que vocês têm de atrair gente competente, professores, essas discussões, e hoje mais do que nunca, eu estou muito focado, muito mais hoje em resolver os problemas da indústria, né, do que hoje ficar o tempo todo estudando e tendo novas ideias, aplicações. Então, preciso de vocês que estão lá na ponta da ciência agora, né, nos ajudem a acelerar, né? Legal, e eu acho que essa é uma das suas grandes virtudes, Beto, porque você sempre se posicionou dessa forma, né, na primeira pessoa do plural, né, tanto é que é um projeto que envolve outros sócios, né, inclusive sócios dentistas, o Sami, o Jamil, um grupo incrível aí de colaboradores em diferentes níveis, sócios da área médica. Somos um time. E acho que esse é um ponto muito positivo. Eu vou fazer uma última pergunta, eu já sei a resposta, né? Valeu a pena empreender? Você tem saudades da época que você ficava quietinho lá no seu consultório, instalando seus implantes, reabilitando seus pacientes? Olha, Julie, vou ser muito sincero com você. Eu acho que foi uma jornada incrível. Eu não imaginava, nunca imaginei, nunca sonhei em virar empresário, ter uma indústria longe de mim. Não me arrependo, me divirto a cada dia, mas tem dia que você está cansado, você fala, nossa, por que eu fui inventar isso na minha vida? Mas passa rápido, porque aí você já vê o próximo problema, você já acorda. Mas assim, tem sido cada dia mais gratificante, né? Eu gosto de pequenas conquistas, né? Então, uma homologação numa área médica, né? Então... dezenas de patentes, né? Já estabelecidas. Pacientes tratados com os nossos produtos e aí usufruindo, né, de uma qualidade de vida, não tendo problema. Isso traz uma satisfação muito grande, né? Antes eu tratava meus pacientes sempre com um carinho, por isso que eu fui procurar vocês, até para melhorar minha prática clínica. Vocês me ensinaram muito do que eu sei hoje de técnica. Então, eu sempre... E ver só, o que eu praticava, o cuidado, hoje fazer produtos para esses pacientes. É legal. Muito legal. É um desafio, Julie. Só tem dois caminhos, né? Os cabelos caem e eles ficam brancos, né? Os dois. Somos bons exemplos. Agora os dois. Quando a gente se conheceu, éramos diferentes. Mas estamos aqui e vamos seguir juntos aí, se depender da gente, por muito tempo, Julie. Com certeza. Seguiremos juntos. Queria te agradecer, Beto, te convidar aqui a um brinde à Perioimplantodontia. Viva a Perioimplantodontia. Viva o Implantipério. Obrigado, Julie. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente.